Cibersegurança ou programação? Qual das duas é a melhor área para começar atualmente? Qual delas tem os maiores salários? Eu sou Vinícius, especialista em cibersegurança. Eu sou Dante, engenheiro de software, e essa é alguma das dúvidas que vocês têm que a gente vai conversar nesse vídeo aqui. O primeiro tópico que a gente vai falar aqui é sobre a fatia de mercado que cada uma das áreas ocupa. Bom, de acordo com essa notícia, o Brasil se destaca no GitHub com mais de 3 milhões de desenvolvedores ativos. Porém, existe uma pesquisa que diz que até 2025 vão faltar mais de 100 mil desenvolvedores no mercado. Já para cibersegurança, o déficit no Brasil é de 441 mil especialistas em cibersegurança. E isso faz do Brasil o país com o maior déficit de profissionais nessa área. Sendo assim, qual das duas áreas é a mais fácil para começar hoje? Na minha opinião, são contextos muito diferentes, porque a área de programação e desenvolvimento ela é um pouco mais madura, passou por mais tempo de maturação. Dessa forma, realmente existe uma barreira de entrada mais difícil. Nada que impeça. Não, o mercado não está saturado. E sim, se você estudar, seguir o roadmap, as coisas que você precisa para cumprir os requisitos, você vai conseguir a sua vaga. Quando a gente olha para os números, realmente o déficit para cibersegurança é bem maior. E ainda assim, na minha visão, é claro que é só a minha opinião e você pode deixar a sua aqui nos comentários caso você não concorde com a gente. A área de cibersegurança tem uma barreira de entrada um pouco menor e o déficit de profissionais ainda é muito grande em comparação aos times de desenvolvimento e programação. Sendo assim, provavelmente é um pouco mais fácil de entrar, mas ainda assim eu reafirmo o ponto que o Dante falou. Realmente, você não vai necessariamente conseguir a sua vaga em cibersegurança na primeira candidatura que você fizer, ou mesmo com alguma certificação que você tenha. E eu acredito sim que com o passar dos anos, a área de cibersegurança vai ficar um pouco mais madura e vai aumentar a barreira de entrada, assim como a gente vê na área de programação. Então, se você quer começar em cibersegurança, começa agora. Agora mesmo, porque ainda dá tempo de surfar essa onda que a gente já viu acontecendo no mundo de programação. Só alinha sua expectativa, porque tanto na área de programação quanto cibersegurança, o maior déficit acaba sendo para profissionais experientes, bem qualificados, e o estágio ou seu primeiro cargo na área sempre vai ser o degrau mais difícil. Mas para profissionais que já têm essa experiência, você acaba recebendo propostas recorrentes. Mas se assim como eu, você gosta da dinâmica e do desafio do desenvolvimento, também não perca tempo e comece a estudar agora, porque o mercado não está saturado. Caramba, o mercado de programação não está saturado, eu acho que você vai comprar uma briga muito grande. Antes que comece a chover dislike nesse vídeo aqui, sem ataque, sem hate, eu vou gravar um vídeo falando sobre a saturação do mercado de desenvolvimento. Qual é a diferença entre a rotina das duas áreas? É claro que existe uma diferença, cada empresa vai ter a sua rotina e existem vários cargos com peculiaridades dentro do universo de cibersegurança. Mas eu digo que boa parte do seu dia a dia será em reuniões. Existe sim demandas que são operacionais e que você vai ficar sem reunião, apenas executando alguma atividade, mas é muito comum que o profissional de cibersegurança esteja em contato com todas as equipes, esteja em contato com o cliente, caso você esteja trabalhando em uma consultoria. E falando por mim, mesmo que em alguns aspectos seja uma atividade um pouco mais técnica, acontece de eu implementar um projeto no qual eu não tenho acesso ao ambiente do cliente. E a gente faz essa implementação juntos. Ele compartilha a tela, ele tem acesso a todas as ferramentas, a todas as redes da empresa, e eu vou apenas instruindo e direcionando para que a gente implemente o projeto do início ao fim nesse formato. Na área de desenvolvimento, isso vai depender bastante da sua atuação. Mas eu vou tirar uma média das minhas experiências, focando somente no desenvolvimento, como um desenvolvedor. Boa parte da minha carreira foi feita em desenvolvimento web, então como um desenvolvedor web, eu tinha uma daily, então é uma reunião que acontecia todos os dias, de 15 a 30 minutos, para que se passasse os status. Fora isso, semanalmente ou quinzenalmente, nós tínhamos reuniões de planejamento, reuniões de retrospectiva e de review, para que a gente concluísse uma entrega para o cliente. Durante o tempo de serviço, nós, a maior parte do tempo, estamos ou investigando um bug ou trabalhando numa criação de uma nova funcionalidade. Isso também vai depender do projeto e da maturidade do projeto que você entrar. Mas não se engane, não é porque você não vai ter um dia a dia com várias reuniões que em alguns momentos do seu projeto não vai acontecer de você ser arrastado por uma sala de guerra também e ficar o dia todo numa reunião. Isso pode acontecer e a gente tem que saber lidar com isso. E para ficar um pouquinho mais claro para todo mundo, vamos fazer uma estimativa de quantas horas por dia a gente passa em reunião.
Nossa, isso me lascou! Eu também tenho uma daily logo no início do dia, que gira em torno de 30 a 45 minutos. Cada um passa o status do seu projeto, das suas atividades e tira alguma dúvida caso seja necessário. Fora isso, é comum que eu fique em torno de 2 a 4 horas do meu dia em reuniões de trabalho com o cliente. É claro que oscila, às vezes a gente está implementando mais projetos ou menos, mas eu diria que 50% do meu dia a dia hoje, no mínimo, são em reuniões. Bom, vale destacar que no atual contexto do meu projeto, eu tenho passado mais horas do que o normal em reunião, mas basicamente eu puxo uma daily ali de 15 a 30 minutos no começo da manhã. Já na parte da tarde, em alguns dias específicos, eu tenho alguns alinhamentos com o cliente e também tenho alguns alinhamentos internos com a equipe, para ver se tudo está correndo da maneira correta. E em alguns casos que pode acontecer de alguém ter alguma dificuldade, a gente ser envolvido para fazer o entendimento. Mas eu acredito que mais ou menos um terço do meu dia ali, umas 2, no máximo 3 horas eu passo em reunião. Eu tenho uma dúvida com relação a isso, porque eu vejo a área de programação, e aí eu posso estar errado, eu não sou programador, mas como uma área que é um pouco mais operacional que cibersegurança. Você sempre passou um terço do seu dia a dia em reuniões, ou isso foi algo mais recente, algo natural a partir do momento que você começou a ter um posicionamento mais estratégico no time? Bom, na verdade, isso vai variar bastante com a sua posição no time. Se você for um desenvolvedor que boa parte do tempo está programando ali, realmente está na parte operacional da coisa, você pode até fazer algumas reuniões e tem alguns eventos semanais e diários, mas a ideia é que você realmente gaste a maior parte do tempo queimando tarefas, resolvendo problemas, diferentemente de uma pessoa que já está na posição de tech lead, de arquiteto, que vai passar a maior parte do tempo realmente entendendo o contexto e direcionando o time. Em que momento você desistiu da sua vida e quis trabalhar com cyber? Aproveitando que eu tô com o microfone na mão agora, é minha vez de falar, a minha pergunta é o seguinte: você não acha que é cansativo, estressante ficar em reunião boa parte do seu dia? Depende. Na verdade, varia muito do projeto que eu estou participando. Alguns realmente são mais cansativos, porém eu sempre tento separar isso no meu dia. Então, por exemplo, eu coloco no mínimo meia hora de descanso entre uma reunião com o cliente e outra, e se possível, espaçar entre os dias ou entre os períodos. Por exemplo, um cliente no período da manhã, outro no período da tarde, e daí por diante. Bom, mas vamos falar agora do motivo da pessoa ter clicado no vídeo. Ela quer saber quem ganha mais. Uma pessoa que trabalha em cibersegurança ou uma pessoa que trabalha em programação. A gente sabe que você clicou no vídeo para saber disso. O Dante e eu trilhamos caminhos um pouco diferentes, mas acabou que a gente chegou do mesmo estágio. Eu comecei como estagiário em uma empresa, numa instituição financeira. Lá eu fui efetivado para assistente, depois para júnior. Recebi proposta de um colega de trabalho para ir para uma outra empresa como pleno. Recebi uma outra proposta para ir como sênior para uma outra empresa. Lá eu fui promovido para especialista e hoje eu estou em uma outra empresa como consultor especializado. Eu executei as minhas atividades, aprendi o que eu tinha para aprender, entreguei os projetos que eu tinha para entregar nas empresas que eu passei e acabei recebendo propostas para outras empresas que na época faziam mais sentido para mim. E foi assim que eu cheguei no patamar que eu estou hoje. Bom, consultando aqui o Glassdoor, a média salarial é de R$ 5.248 por mês, mas eu te garanto que se você for um profissional dedicado e continuar sempre se qualificando, tanto nas hard skills quanto soft skills, você passa disso de maneira, entre aspas, extremamente rápida. Diferentemente do Vinícius, eu montei a minha carreira basicamente em somente uma empresa. Eu comecei sim como suporte helpdesk, atuando nessa área. Quando eu tive minha primeira experiência como desenvolvedor, na segunda eu já comecei a fazer carreira, que é onde eu tô até hoje. Então, nós trilhamos caminhos diferentes, mas como o Vinícius falou, o resultado foi basicamente o mesmo. A média salarial no Brasil para um desenvolvedor é de R$ 5.667. Porém, de acordo com o Glassdoor também, um sênior desenvolvedor está na faixa dos 11 e 12 mil reais. Agora eu quero saber qual a sua opinião sobre entrar na área. Eu necessariamente preciso de uma certificação ou de uma faculdade para começar no mundo de programação? Cara, certificação não. Porém, uma faculdade pode sim e vai te ajudar a conseguir entrar na área. Porque por meio das faculdades que você tem acesso aos programas de estágio, por exemplo. Mas certificação eu recomendo mais para quem já está na área e está buscando uma ascensão na carreira. Inclusive, uma das suas oportunidades de trabalho veio através da sua faculdade, né? É verdade, na atual empresa que eu trabalho, eu recebi a proposta por meio da FATEC, mediante um grupo que havia de vagas ali, em que as pessoas faziam network juntamente com a faculdade
e foi por ali que eu recebi a proposta da empresa que eu tô até hoje. Antes de você responder sobre cibersegurança, eu queria saber também por que você largou a instituição federal para estudar na FIAP. Essa foi uma boa pergunta. A universidade pública que eu estava era uma excelente faculdade, porém ela tem uma proposta um pouco diferente. E eu levaria cerca de 6 a 7 anos para me formar em tecnologia e concluir toda a grade curricular. E isso não fazia muito sentido para mim. E eu saí de lá e entrei numa faculdade privada, que no caso foi a FIAP, porque fazia sentido para mim. E eu me formei em 2 anos, fiz na modalidade EAD, e nesse período eu já estava no mercado de trabalho, então combinou mais para mim. E sobre certificações e faculdades para cibersegurança, eu concordo com você. Acredito que seja da mesma forma na área de cibersegurança. Você não precisa de uma certificação para conseguir o seu primeiro estágio. Uma certificação não te garante entrar na área. Inclusive, existem sim casos de pessoas que entraram no mercado de TI de modo geral, sem uma graduação, mas são exceções. Essas pessoas não fizeram isso de forma intencional. Elas tinham um conhecimento tão acima da média que isso aconteceu de forma natural. Eu mesmo fiz um tecnólogo para entrar na área. Se você pudesse trocar de área, virar um desenvolvedor e manter o seu salário como especialista em cibersegurança, você faria essa troca? Cara, não. Eu comecei no mercado de TI para ser desenvolvedor, mas as oportunidades da vida me trouxeram para cibersegurança e eu gostei tanto. É claro, não de início, já contei essa história aqui no canal, mas hoje eu gosto tanto da área que se eu pudesse trocar para receber o mesmo salário, eu acho que eu não iria. Mas e você? Viria para cibersegurança se tivesse a oportunidade de manter o salário? Diferente de você, eu nunca tive o sonho de ser desenvolvedor. O Vinícius tinha esse sonho e a gente conversava sobre isso quando nós éramos mais jovens. Mas como o desenvolvimento foi parte do meu processo de amadurecimento, foi onde eu consegui crescer, criar uma carreira, eu não trocaria a área de desenvolvimento por cibersegurança, até por, talvez, ignorância de não saber como funciona o mercado de cibersegurança e estar confortável no mercado de desenvolvimento. Agora eu tenho uma pergunta polêmica para te fazer. A gente já falou que muitas pessoas dizem que o mercado de programação já está saturado. Mas me diz você para a gente encerrar o vídeo. Se você for demitido hoje, quanto tempo você acha que levaria para conseguir um outro emprego? Cara, essa pergunta é muito boa e também é bastante complexa de responder, mas analisando o atual cenário, recebendo propostas, convites para entrevistas e a movimentação que existe na área de desenvolvimento para desenvolvedores que já estão na área faz um tempo, que não estão entrando agora, eu acredito que caso eu venha a sofrer um layoff, eu conseguiria me realocar com uma certa tranquilidade. Eu também, tanto pelas propostas que eu recebo, quanto pelo meu networking atual. Mas agora a gente tem uma pergunta para vocês. O que você escolhe? Cibersegurança ou desenvolvimento? Conta aqui nos comentários. Não esquece de entrar no grupo do Telegram. Lá tem muita coisa legal e tem muita coisa vindo por aí, não é não? Peraí, como assim? Tem gente que não tá no grupo do Telegram? Eu já te falei que você tá perdendo tempo. A galera tá conversando, tá criando networking, compartilhando o grupo de vagas e você tá de fora. Mas é isso, deixa aqui nos comentários se vocês gostaram desse formato novo de vídeo e até a próxima. Falou!